já inseriu no finalzinho do segundo bloco. Por favor, professora Sandra, uma indicação de leitura. Eu queria deixar um site que é www.neuropediatria.org.br, onde eu encontrei vários artigos interessantes, e um livro do André Lapierre e do Acouturier, que é a Simbologia do Movimento. Tá? Professor Geraldo? Bom, eu quero deixar 2 livros indicados. Um é o meu mesmo, claro, né, que é Teoria e Prática em Psicomotricidade, para quem está pensando em atividades escolares, propriamente dito, ou clínicas. É um livro que tem, inclusive, o Lapierre como uma das fundamentações. E quero deixar um livro que eu gosto muito, que é do Henri Vallon. O Henri Vallon é o que a gente considera o pai da afetividade na sala de aula, também psicanalista, e ele tem um livro bastante interessante chamado A Criança Turbulenta. O nome parece que é específico de TDAH, mas ele vai falar do turbulento em todos os sentidos. Eu acho interessante esse livro dele, que é da editora Voz, tem um custo muito bom, é um livro maravilhoso, e ele vai tratar de todas essas situações, né? Seja da criança ou do adulto, embora o título se chama A Criança Turbulenta, Henri Vallon, editora Vozes, mas ele dá um pouco da dimensão do que nós estamos falando aqui, que é de desenvolver uma escuta para liberar um corpo. Certo. Lilian? Para quem quer se aprofundar e até uma parte assim, bem atual do TDAH, acho que o livro do Barclay é o que a gente tem de atual no momento. Tá? E eu gostaria também de falar um pouquinho da revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Né? É só acessar o site da revista da associação e você encontra digitalizada todos os volumes anteriores com todas as pesquisas, todos os artigos que já foram publicados na revista. Eu queria citar um que eu não citei, do qual eu faço parte, que é Aprendendo a Incluir e Incluindo para Aprender. É organizado pela Isabel Parolin e tem um capítulo de cada educadora, sendo que um deles é meu. Certo, muito bem. Então vamos agora ao nosso segundo tema, nossa segunda situação, problema do programa de hoje, que seria sobre o kit anti-homofobia, que seria lançado pelo MEC no ano passado, acabou não sendo lançado, que todos nós sabemos que gerou bastante polêmica. E os nossos convidados, então, vão abordar essa situação, problema, nos dizendo o seguinte, é uma questão de inclusão e de diversidade? O problema que gerou toda esta polêmica a partir desse kit? Como vocês analisam essa situação? E como nós poderíamos encaminhar essas discussões sobre a inclusão e a diversidade em nossas escolas e no nosso ambiente de trabalho? Bom, vamos... Por favor, Geraldo. Vou começar por mim. Eu acho bom. que a gente tem coisas interessantes acontecendo. Eu sou... Quer dizer, minha formação é da Universidade de São Paulo, dos anos 80 para os anos 90. E nos anos 80 para os anos 90, a única pessoa que nós ouvíamos falar sobre inclusão de diversidade sexual era, então, professora ou pesquisadora Marta Suplicy, que depois acabou se dedicando à política, mas foi a primeira pessoa no país com formação na área, né, de psicologia a escrever um livro dizendo, olha, existem as diferenças sexuais e nós temos que aceitá-las e convivê-las e integrá-las numa sociedade. Não faz um mês que eu estava assistindo uma entrevista do deputado federal, então, Jean Willis, que é o único deputado que nós temos no Brasil assumidamente homossexual e que defende a causa da homossexualidade. Então, eu estava comparando 20 anos de distância, né, de um discurso para o outro e observando o que é que a gente tem feito nesses 2 décadas, né? Se é só preconceito da nossa parte, se falta conhecimento, porque costumeiramente a gente diz que o preconceito está no lugar onde falta conhecimento. Mas eu tenho pensado em outras situações também, e essas outras situações eu acho que vale a pena pensar junto comigo, que são elas. Nós temos na cidade de Curitiba, assim como nós temos na cidade de Belo Horizonte, inclusão, por exemplo, professoras travestis na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, nós já temos em capitais brasileiras a pessoa travesti como professora regente. E essas professoras travestis, que usam um nome social, né, um nome feminino, elas não têm dificuldade de aceitação junto aos alunos, porque as escolas preparam
As famílias preparam os alunos, se é que é possível se preparar, mas há um diálogo, se abre a questão e discute muito isso, e essas professoras estão lá. O fato é que, de alguma maneira, essas professoras relatam, e a gente pode observar esses relatos em todos os grupos que trabalham com essa questão da diversidade sexual, a resistência dos próprios colegas de trabalho. E é aí que eu acho que a gente, então, fica meio sem saber, sem entender, porque nós, professores, estamos o tempo todo dizendo que estamos combatendo a discriminação, combatendo o preconceito, tentando igualar, etc, etc. No entanto, eu vejo, por exemplo, quando eu comecei no magistério, os meus primeiros 9 anos de magistério foi na educação infantil, berçário, maternal e pré-escola. Na cidade de Curitiba tinha 214 escolas, eu era o único professor regente de pré-escola. Ou seja, os pais chegavam no portão da escola e perguntavam: quem que é esse rapaz? E alguém da escola tinha que dizer assim: ele é professor das crianças, porque era uma escola só de educação infantil. Então, e os pais começaram a perceber aquele meu trabalho, mas através das crianças. As crianças contavam sobre o meu trabalho em casa e os pais queriam saber quem era aquela pessoa e aquele nome. No entanto, junto às minhas colegas de trabalho, né, porque eram colegas literalmente de trabalho, eu tinha dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes elas diziam assim, a boca pequena: como é que ele vai trocar uma criança? Como que ele vai amamentar? Como que ele vai levar ao banheiro? Como que ele, né? Porque tinha-se nos anos 80 para os anos 90 a ideia de que um homem não poderia ser professor regente, porque era uma coisa maternal, era o papel da mulher. E esse preconceito que eu vivi 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar com educação infantil, era um preconceito de classe, né? Era uma corporatividade que não permitia o diferente entrar ali. E hoje o que a gente está vivendo em relação à diversidade sexual me parece um pouco disso. Claro que isso também vai para as corporações, né, para as empresas. Então, assim, nós temos em São José dos Pinhais, por exemplo, um programa que inclui também a pessoa travesti no mercado de trabalho. Ou seja, elas são qualificadas, elas têm os cursos que todos os outros indivíduos da sociedade têm, mas tem que alguém ir antes lá na empresa e preparar a empresa para receber aquela pessoa que vai ter. Então, me parece que conhecimento nós já temos, sabemos o que é preconceito, sabemos o que é discriminação, mas ainda não entendemos direito o que é essa corporatividade maléfica que aprisiona, né, que preende, e muitas vezes está dentro da nossa própria classe de educadores, de formadores, e a gente tem que repensar isso. Veja, eu queria até falar sobre isso, porque eu acho que isso está mesmo dentro de toda a nossa cultura. Eu acredito que está num processo de mudança, mas eu queria citar 2 autores, que é o Portois e Lemay, que falam no livro A Educação Pós-Moderna sobre a pedagogia da impregnação. A pedagogia da impregnação seria aquilo que, apesar de tudo que eu sei, de tudo aquilo que eu discurso, quando eu liberto a mim mesmo, vem a pedagogia da impregnação, que é aquilo que vem pela minha cultura, pela minha história, e da qual eu não me desmontei, da qual eu não me libertei. Então, eu volto a dizer que eu só vi situações da pessoa tirar isso de si e se tornar um ser capaz de olhar o outro com todas as possibilidades, se ela trabalhar a si mesma, como um ser humano. Lilian, o olhar da psicopedagogia para essa questão? Sim. Eu penso que a gente precisa ter uma ação, né? A gente precisa fazer alguma coisa com essas questões que estão ligadas a preconceito, que estão ligadas à discriminação, mas a ação ela não pode se restringir à escola, a ação vai ter que envolver a família também, né? A primeira noção de aprendizagem que a criança tem, o exemplo maior de comportamento são os pais, né? E a criança, especialmente a criança pequena, ela aprende muito mais naquilo que ela observa de comportamento, especialmente nos pais, do que naquilo que eles falam. Não adianta eu dizer para o meu filho: você precisa respeitar os outros, você precisa tratar todos com igualdade, se eu não faço dessa maneira, né? É a mesma coisa que a gente brinca muito, né, com os pais sobre a mentira, né? Não adianta eu dizer para o meu filho todo dia: não minta, é importante que você fale a verdade. Mas aí, sabe aquela coisa tipo, tocou o telefone e diz para a criança: vai lá, se for para mim, fala que eu não tô. O preconceito é a mesma coisa, não dá para eu dizer: trate os teus amigos igual, e eu não trato as pessoas no meu dia a dia
né, com igualdade, discrimino as pessoas. Então, o trabalho precisa existir, mas ele é muito mais amplo do que simplesmente dentro da escola. Né? O que a gente percebe também nas empresas, que muitas vezes o discurso proclamado nem sempre é aquilo que é colocado em prática. Né? E quando a gente fala ou comenta um pouquinho sobre como a criança ela deve ser formada para evitar esses preconceitos, a gente esbarra muitas vezes na família, que muitas vezes é composto justamente por aquele profissional que tem o preconceito no seu próprio ambiente de trabalho. Então, dentro ainda desse plano de ação, como é que a gente poderia tratar isso também em conjunto com a família, que é um profissional que muitas vezes no ambiente de trabalho levanta essas mesmas barreiras? Eu acredito que a gente tem que abrir para discussões, chamar a família, as escolas, eu falo pelo olhar de educação, as escolas têm que abrir as portas e compartilhar e mostrar-se sensível também às dificuldades, porque nós não sabemos qual é o caminho. O caminho se faz andando, né? Certo. Nós temos ainda 2 minutinhos para fecharmos e encerrarmos o programa, então eu gostaria, professor Geraldo, uma indicação de leitura sobre esse tema? Olha, eu acho que a indicação de leitura mais interessante são as leituras que nos levam a perceber o ser humano. Eu acho que daí, assim, não quero deixar um nome, mas eu gostaria que as pessoas começassem a pensar em ler coisas para resgatar essa espiritualidade perdida, para resgatar essa compaixão que a gente esqueceu, para resgatar esse altruísmo, né, que é uma palavra que saiu de moda, né, de ver o outro, enxergar o outro, tolerância. Então, buscar leituras nesse sentido, não importa o autor, todos os autores que trabalham com altruísmo, com essa coisa emocional, afetiva, eles vão colaborar. Lilian, alguma indicação de leitura para esse tema? Eu acho que principalmente o livro da Isabel Parolin, que a Sandra tinha já comentado, da inclusão. Tá? Professora Sandra, eu alguma queria indicação? Foucault, Vigiar e Punir. Certo. Muito bem. Eu gostaria só de uma última questão, na verdade. Vocês acreditariam que se a gente trabalhasse de alguma maneira os profissionais da empresa de uma forma mais próxima com o acadêmico, seria possível também tratar essa questão, nomeadamente em cursos de graduação ou pós-graduação? Acredito. O profissional de pós-graduação, o profissional de graduação é um profissional aprendiz, né? Ele é profissional porque já está trabalhando, mas ele é aprendiz, ou seja, ele está mais aberto que aquele que já saiu da formação, já está só no mercado. Claro que atualiza vez ou outra, mas não é um aluno regular. Então, é muito aberto o aluno de graduação, de pós-graduação, a esses novos diálogos. E acho que o mercado de trabalho, acolher esses profissionais de pós-graduação, uma troca entre o mercado de trabalho e os nossos profissionais, seria perfeito. Regina, acredito que dessa forma temos um bom caminho, né? Com certeza. Nós deixaremos, então, as demais indicações de leitura postadas no nosso canal de comunicação, que nós faremos no decorrer da semana com o nosso público. Nós gostaríamos só de anunciar o nosso tema para o próximo programa, que seria Leitura e Produção de Textos, Gestão e Liderança Educacional e Educomunicação. No nosso programa, sempre no mesmo horário, domingo, às 19h30, aqui na CWB TV. Até lá!